Povo, alô? Agora sim. Povo lindo do nono ano, bom dia. Estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês, ao som dos vizinhos, com as músicas mais hilárias do churrasco deles, se caso der para ouvir, e com cheirinho de churrasco. Estamos começando mais um vídeo. Bem, hoje nós vamos entrar na introdução de um assunto chamado ditadura. Ou seja, como que foi formado esse golpe. E a gente vai ver que a formação desse golpe nada foi mais do que uma histeria, um medo danado da União Soviética entrar e pegar toda a influência e colocar todo mundo no comunismo. Esse foi o medo desse pessoal. E a gente vai ver o seguinte, que o João Goulart, ele queria implantar, na verdade, uma democracia justa ao povo do Brasil, e não uma ditadura comunista. O que ele queria era apenas as reformas de base, ou seja, melhorando a educação, tendo uma educação justa e igual para todos. O que ele queria também era que todo mundo tivesse acesso à terra, e outra coisa que ele queria também, que todos tivessem uma moradia. Por isso que ele incluiu a reforma urbana, a reforma educacional, a reforma agrária e também a reforma tributária e outras reformas mais. E isso causa um certo pavor entre as pessoas, principalmente no que diz reforma agrária. Quando fala em reforma agrária, essa galerinha aqui então vai começar a ter medo, ou seja, a Igreja Católica foi a primeira a falar sim ao golpe, ou seja, ela apoia ao golpe militar. A Igreja Católica, as altas elites, ou seja, o grande empresariado, a Igreja Católica, a imprensa brasileira, ela vai com certeza ser a favor desse golpe político. Principalmente porque eles vão também convencer uma grande parcela da população a aderir ao golpe. Então, a gente vai ver como que essa pequena elite, essa pequena parte da população brasileira, né, a elite, o empresariado, a Igreja Católica, a imprensa, vai convencer a grande massa a apoiar o golpe, né? Obviamente que foi um trabalho que eles fizeram para deslegitimar o governo de João Goulart, que tinha, na época, uma popularidade imensa. Então, muitos historiadores ficavam pensando o seguinte: por que cargas d'água um governo que tinha uma popularidade imensa, que era querido pela grande massa, se deixou cair? E aí a gente vai ver o que aconteceu. Primeiramente, a gente teve, quando João Goulart ele pega o poder, primeiramente pega o poder pleno, já deixa o pessoal lá com medo. Poxa, ele não podia ter pego poderes plenos. Aí a igreja, malandramente, começa a fazer manifestações pela rua de São Paulo. A marcha com a família com Deus, ou seja, a marcha com Deus para a família, foi realizada pela classe média paulistana, juntamente com a Igreja Católica, e era contra o governo de João Goulart e era contra essas reformas de base. Ou seja, o povo não pode ter vez, o povo tem que seguir o governo cegamente, não pode ter direitos.
E a Igreja Católica, o problema dela era terras. A maioria das terras estão nas mãos da Igreja Católica, e a Igreja Católica não queria ceder essas terras para uma reforma agrária. Então ela tinha medo, por exemplo, do João Goulart fazer igual o Lenin fez lá na União Soviética, ou o Fidel Castro fez lá em Cuba, de pegar as terras da Igreja Católica e dar para o trabalhador camponês, ou seja, fazer a divisão das terras e entregar ao trabalhador camponês para que ele faça o quê? As plantações necessárias, fazer as terras progredirem. E isso a Igreja Católica não queria fazer, não queria deixar. Então ela faz essa marcha com a família, com Deus, né? Aí os padres lá: comunismo é do demônio, você não pode ser esquerdista, esquerdista vai para o inferno. Era essa, a missa falava nisso. Deus era direito, Deus era a pessoa da direita, o demônio era da esquerda. Então o demônio, se falar assim, socialismo, em dar vez, igualdade, uma educação de qualidade para os pobres, uma educação igualitária para os pobres, era o demônio que estava falando. Deus não queria igualdade. Bem, mas o que deixou o pessoal com cabelo em pé, ou seja, igual o meu, com cabelo em pé, foi esse comício da Central realizado por João Goulart. O João Goulart, ele vai falar cerca de 150 mil pessoas na estação da Central do Brasil, num comício, e ele vai falar o seguinte, vai explicar aos trabalhadores, que até hoje o maior número de pessoas que circulam na Central é de pessoas vindas ou indo ao trabalho. E o João Goulart, às 5 horas da tarde, começa um grande comício. Ele, Leonel Brizola, grandes forças do partido dele, e começa a explicar o que seria essa reforma agrária, o que seria essa reforma urbana, o que seria essa reforma educacional. E ele fala de uma maneira simples, ou seja, a reforma urbana é ver a quantidade de prédios abandonados pela cidade, desapropriar esses prédios e colocar para colocarem para as pessoas mais pobres, né, morarem. A reforma educacional, tornar uma educação igualitária, não tendo essa educação de particular com pública, tudo seria a mesma coisa, os professores teriam os bons salários e por aí vai. Reforma agrária, aquela terra improdutiva estaria nas mãos dos camponeses para fazer com que ela produza. Isso fez com que a população fosse falar do seguinte: nossa, esse presidente vai mudar a nossa vida. E isso fez a histeria dos Estados Unidos, que estava aqui já através da CIA, da imprensa, que era motivada pelos diários associados, que era da Tupi e da família Marinho, já na Rádio Globo, e já a Rádio Globo já ainda, não era o jornal, era a rádio já. E também outros setores, Jornal do Brasil, outras, né, rádios, tudo começaram a falar mal do presidente, dizendo que isso ia acabar com o Brasil. Educação igualitária ia acabar com o Brasil. Pobre, trabalhador ganhando mais ia acabar com o Brasil. E aí, isso saíram ideias esquerdistas. Então, começaram a fazer a trama do golpe. Então, a elite começou a formar o que seria esse golpe em 1964. E aí começaram, primeiramente,
a se reunirem o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, e o governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Começaram a fomentar o golpe. Não que a gente tem que tirar o João Goulart do governo, que a gente não quer que esse cara fique aí. Ainda mais a gente está recebendo uma graninha dos Estados Unidos, e a gente tem que valorizar essa graninha dos Estados Unidos. Pois bem, começaram a fomentar. E nisso eles começaram a soltar notinhas na imprensa com boatos. O que seriam esses boatos? Ou naquela época eram chamados boatos. Hoje são chamadas de fake news. Então os boatos, antigamente, hoje a gente pode falar que esses boatos nada mais do que são as fake news. E aí eles soltavam não somente na imprensa, mas até mesmo entre os militantes nas ruas para fazer o boca a boca, de que o João Goulart estava alimentando o exército paramilitar, estava formando milícias para acabar com o exército, com a igreja e com a família brasileira. Ele queria acabar com tudo isso para implantar uma milícia voltada para os valores comunistas, que eles iam acabar acabando com a família brasileira. Então, com esses boatos, eles foram lançando não somente na imprensa, como também na relação boca a boca entre as pessoas. Para quê? Para cair a popularidade do presidente. Então, foi uma maneira que fizeram para cair a popularidade do presidente. Brasileiro é assim. Brasileiro, quando quer acabar com alguém legal, lança fake news. Foi o que aconteceu nas eleições de 2018, quando um candidato em específico, para poder ganhar as eleições, soltou um monte de fake news para tirar o candidato que estava mais posicionado nas pesquisas, tirar ele de campo para poder ganhar. Por exemplo, uma mamadeira, que eu não vou falar que mamadeira é essa, que você já deve ter escutado falar, kit gays nas escolas, o que é mentira, que não teve nada disso, e outras coisas mais, fazendo com que as pessoas com medo votassem em determinado candidato. Hoje ele está no poder. E aí essas fake news, elas fizeram em 2018 o que os boatos em 1964 fizeram com João Goulart. Começaram a acabar com a popularidade de João Goulart e aumentar a popularidade para o golpe. Bem, então essas conspirações dos governadores eram para isso, juntamente com os militares mais os governadores, mais a CIA, né, dos Estados Unidos, começam a preparar esse golpe. E aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos, ele vai começar o quê? A desmerecer o governo João Goulart. Bem, fora isso, começa movimento de tropas de exército de Minas Gerais ao Rio de Janeiro pelo general Mourão Filho, ou seja, começa as pressões para fazer com que o golpe seja derrubado. Porém, isso foi no dia 31 de março de 64, essas tropas de Mourão Filho chegam aqui no Rio de Janeiro, e no dia 1º de abril de 64 foi derrubado o governo de João Goulart. Ou seja, na calada da noite, João Goulart ele é deposto, juntamente com o Congresso Nacional, que vai ser fechado, aos gritos do Tancredo Neves, que não queria aceitar o golpe, e, por sua vez,
foi de uma maneira pacífica e quieta que os militares começaram a entrar a fazer o poder. Não teve nenhuma resistência por parte das pessoas ligadas ao João Goulart. Se tivesse resistência, iria ter uma guerra civil. E essa guerra civil já estava planejada pelos Estados Unidos, que já estavam na Baía de Guanabara com uma embarcação com soldados norte-americanos já preparados para descer no Rio de Janeiro e ajudar o exército brasileiro a combater os resistentes. Então, para evitar disso, o João Goulart ele vai preferir ser deposto. Não somente ele vai ser deposto nesse dia, mas também Leonel Brizola e uma maior parte dos políticos da esquerda. Então, esse foi declarado o novo golpe brasileiro. Ou seja, com medo da União Soviética transformar o maior país da América Latina em comunista, os Estados Unidos vai lançar toda a sua fúria, vai lançar todo o seu poder com as pessoas de oposição ao governo para poder derrubar ele através de uma coisa chamada de doutrina Monroe, que você já deve ter falado, deve ter escutado, e com isso plantar governos ditatoriais a favor da supremacia norte-americana. Em 2018, o governo que está no poder é a favor da supremacia norte-americana. A gente faz esse feedback para vocês verem o quão que 2018 e 64 foi praticamente igual.